Eu nunca imaginei que a pior dor da minha vida viria no dia mais feliz do meu filho. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite, já me conte de onde você está ouvindo essa história. Meu nome é Helena, tenho 52 anos, e hoje deveria ter sido um dos dias mais especiais da minha vida. O casamento do meu filho Gabriel, meu único filho, o menino que criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou, quando ele tinha apenas 8 anos. Lembro como se fosse ontem do dia que Gabriel me perguntou se eu seria a madrinha dele, já que não tinha pai para acompanhá-lo. Mãe, você é pai e mãe ao mesmo tempo. Ele disse com aqueles olhos brilhando de amor. Passei 3 horas me arrumando hoje. 3 horas. Escolhi o vestido azul marinho que comprei especialmente para essa ocasião. Gastei quase meio salário, mas valia cada centavo. Gabriel merecia ver sua mãe impecável no dia do seu casamento. Fiz as unhas na sexta-feira, cabelo no salão da Dona Marta que frequento há anos. Até uma maquiagem discreta mandei fazer com a Juliana, filha da minha vizinha que trabalha com beleza. Queria estar perfeita para o meu menino. Queria que ele se orgulhasse da mãe dele. Durante esses 20 anos criando Gabriel sozinha, trabalhei em 2 empregos sem reclamar. De manhã na loja de roupas da Dona Regina no centro, à noite limpando escritórios no bairro comercial. Chegava em casa às 11 da noite, morta de cansaço, mas sempre perguntava como tinha sido o dia dele na escola. Nunca deixei faltar nada. Aulas de inglês no cursinho da esquina, curso de informática, material escolar sempre novo, até mesada eu dava quando podia. E a faculdade particular? Nossa, me endividei, mas consegui pagar os 4 anos de engenharia civil dele. Tudo que eu não tive, eu consegui dar para ele. Era meu orgulho, minha razão de viver, meu projeto de vida. Quando Gabriel me apresentou a Carla, há 2 anos, num domingo de churrasco na casa da minha irmã Sônia, tentei ser acolhedora. Ela era uma moça educada, bonita, formada em administração, família bem estruturada. O pai dela tinha uma empresa de contabilidade, a mãe era professora aposentada. Admito que no começo foi difícil dividir a atenção do meu filho, ver ele cancelar nossos almoços de domingo para ficar com ela. Mas pensei que era normal, que toda mãe passava por isso quando o filho arruma namorada séria. Os preparativos do casamento foram tensos, muito tensos. Carla queria tudo do jeito dela, e Gabriel sempre concordava com tudo que ela falava. Eu sugeria algumas coisas, afinal conhecia os gostos do meu filho melhor que ninguém, sabia que ele adorava brigadeiro de colher e odiava flores brancas. Mas parecia que minhas opiniões não eram bem-vindas. Deixa elas resolverem, mãe. Gabriel sempre dizia quando eu tentava opinar sobre a decoração ou o cardápio. Você sabe como essas coisas de casamento deixam as mulheres nervosas. Eu engolia o orgulho, forçava um sorriso e fingia que não me incomodava ver meu filho sendo comandado por outra pessoa. Hoje de manhã, acordei às 5 da manhã, ansiosa. Tomei um café reforçado, liguei para minha irmã Sônia confirmando que ela estaria lá, arrumei a bolsa com os lencinhos, porque eu sabia que ia chorar de emoção, e saí de casa com 2 horas de antecedência. Queria chegar cedo, cumprimentar os parentes, tirar fotos com Gabriel antes da cerimônia, viver cada minuto daquele dia especial. Cheguei ao local da cerimônia. Uma igreja linda no bairro nobre da cidade, que a família da Carla havia escolhido, com 1 hora de antecedência. Estacionei meu Gol velho, mas bem cuidado na rua lateral e caminhei em direção à entrada principal, já imaginando o sorriso do Gabriel quando me visse. Meu coração batia forte de emoção e orgulho. Foi então que eu vi. E meu mundo desabou completamente. Minha foto. Uma foto minha, ampliada em papel fotográfico, colada bem no centro da porta principal da igreja. E embaixo, em letras garrafais vermelhas. Proibida a entrada. Presença não permitida. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito com as próprias mãos. As pernas tremeram, a visão ficou embaçada, o ar simplesmente sumiu dos meus pulmões. Por um momento pensei que era um pesadelo horrível, que eu ia acordar suando frio na minha cama e rir dessa loucura toda. Mas não. Era terrifyingly real. Minha própria foto me impedindo de entrar no casamento do meu único filho, do menino que criei com tanto amor e sacrifício.
As pessoas começaram a chegar para a cerimônia e me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Sussurros, dedos apontados, risinhos abafados. "Olha ali, é a mãe do noivo", ouvi alguém comentar. "Que situação mais constrangedora", disse outra voz. A humilhação queimava como fogo na minha pele. Cada olhar era uma punhalada na minha dignidade. Uma prima da Carla, de vestido rosa pink e sorriso falso, se aproximou de mim. "Ai, Helena, que situação constrangedora mesmo. Você realmente não vai conseguir entrar? Que pena, né?" O tom de falsa preocupação dela me deixou ainda mais furiosa. Respirei fundo. Juntei toda a dignidade que ainda restava em mim. Levantei o queixo e respondi com a voz mais firme que consegui. "Não. Não vou entrar onde claramente não sou bem-vinda." Virei as costas para aquela igreja, para aquelas pessoas hipócritas, para 20 anos da minha vida dedicados inteiramente ao meu filho. Caminhei até meu carro com passos firmes e a cabeça erguida, mas por dentro estava completamente destroçada, humilhada, traída da pior forma possível. Dirigi até em casa no piloto automático, as lágrimas embaçando minha visão a cada quarteirão. 20 minutos de trânsito que pareceram uma eternidade, com aquela imagem da minha foto na porta martelando na minha cabeça. Como alguém teve a coragem de fazer isso? Como meu próprio filho permitiu que isso acontecesse? Cheguei no meu apartamento simples de 2 quartos, o mesmo onde Gabriel cresceu, onde passamos noites estudando para as provas dele, onde comemoramos cada conquista da vida dele. Agora tudo parecia vazio, sem sentido. Tirei aquele vestido azul que havia escolhido com tanto carinho e vesti um pijama velho. Sentei na poltrona da sala, aquela mesma onde Gabriel costumava se jogar para me contar sobre o dia na escola. As fotos dele estavam espalhadas pela sala. Gabriel bebê no meu colo, Gabriel criança com a farda da escola, Gabriel se formando na faculdade com aquele sorriso orgulhoso. Em todas elas, eu estava ao lado dele, sempre eu. Nos momentos difíceis, nas conquistas, nas decisões importantes, sempre fui eu quem esteve lá. O silêncio da casa era ensurdecedor. Lá fora, meu filho estava se casando, prometendo amor eterno para outra pessoa, e eu, que dediquei minha vida inteira a ele, estava proibida de presenciar esse momento. A ironia era cruel demais para suportar. Foi quando o telefone tocou pela primeira vez. Olhei para o aparelho e vi o nome dele na tela. Gabriel, meu filho. Meu coração disparou, mas a raiva foi mais forte. Deixei tocar até cair na caixa postal. Não estava preparada para ouvir a voz dele. Não depois daquela humilhação pública. 5 minutos depois, tocou novamente. E novamente. E novamente. A cada toque, minha ansiedade aumentava. Será que ele finalmente havia descoberto o que fizeram comigo? Será que estava me procurando desesperadamente? Ou será que estava ligando para me dar alguma explicação esfarrapada, para justificar o injustificável? Levantei da poltrona e comecei a andar pela casa, tentando fugir do som insistente do telefone. Gabriel, 7 chamadas perdidas. Gabriel, 12 chamadas perdidas. Gabriel, 18 chamadas perdidas. O celular não parava de vibrar na mesa de centro. "Por que agora, Gabriel?" Murmurei sozinha. "Onde você estava quando colocaram minha foto naquela porta? Onde estava meu filho quando precisei dele?" A cada ligação perdida, as lembranças vinham como punhaladas. Gabriel aos 10 anos, chorando porque os outros meninos da escola zombaram da sua mochila velha. Trabalhei 2 semanas de horas extras para comprar uma nova. Gabriel aos 15, querendo desistir da escola porque matemática era difícil demais. Paguei aulas particulares com a professora Conceição, mesmo ganhando pouco. Gabriel aos 22, se formando e me agradecendo no palco. Tudo o que sou, devo à minha mãe guerreira. Onde estava essa gratidão hoje? Onde estava meu filho guerreiro quando deixaram que me humilhassem daquela forma? O telefone tocou mais uma vez. Gabriel, 25 chamadas perdidas. Desta vez, a tela mostrou que ele estava mandando mensagens também. "Mãe, atende por favor." "Mãe, onde você está?" "Mãe, preciso falar com você urgente." "Mãe."
pelo amor de Deus, me liga de volta. Cada mensagem era uma gota no oceano da minha dor. Urgente? Agora era urgente falar comigo? Quando me humilharam publicamente, não era urgente me defender? Quando colocaram minha foto como se eu fosse uma criminosa, não era urgente me proteger? Fui até a cozinha e preparei um chá de camomila. Aquele mesmo que tomávamos juntos quando Gabriel estava doente ou preocupado com alguma prova. Minhas mãos tremiam segurando a xícara. Gabriel. 30 chamadas perdidas. A casa nunca esteve tão silenciosa. Apenas o tic-tac do relógio da parede e o vibrar insistente do meu celular. Imaginei como deveria estar sendo a festa. Carla deslumbrante no vestido branco, Gabriel elegante no smoking alugado, os convidados brindando a felicidade do casal. E eu, a mãe que sacrificou tudo por aquele momento, estava ali, sozinha, banida da própria família. O telefone tocou pela 35ª vez. Gabriel, 35. Chamadas perdidas. Desta vez, algo na insistência dele me chamou a atenção. 35 ligações não eram normais, nem mesmo para uma discussão séria. Havia algo de desespero naquela sequência interminável de chamadas. Meu instinto de mãe, que nunca me enganou em 20 anos, começou a gritar que alguma coisa estava muito errada. Seria possível que Gabriel realmente não soubesse da foto? Seria possível que ele estivesse me procurando porque descobriu o que fizeram? Ou seria apenas culpa tardia, tentando remediar o irreparável? Segurei o telefone na mão, vendo o nome dele piscar mais uma vez na tela. Meu dedo hesitou sobre o botão de atender. Parte de mim queria ouvir a voz dele, entender o que estava acontecendo. Outra parte queria que ele sentisse na pele o que era ser ignorado, rejeitado, humilhado. 35 ligações. Meu filho nunca tinha ligado tantas vezes seguidas na vida toda. Alguma coisa estava muito, muito errada. Na 36ª ligação, não consegui mais resistir. Atendi com a voz trêmula e o coração disparado. Mãe, graças a Deus. A voz de Gabriel do outro lado estava desesperada, quebrada. Mãe, onde você está? Estou te procurando há horas. Gabriel, minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Eu estou em casa. Mãe, pelo amor de Deus, você precisa voltar aqui agora. Foi a Margarete, mãe. Foi a mãe da Carla que fez isso. Eu não sabia de nada. Eu juro por Deus que não sabia de nada. Margarete, a sogra. Senti o mundo girando ao meu redor. O que você está dizendo, Gabriel? Mãe, quando eu cheguei na igreja e vi aquela foto na porta, quase infartei. Pensei que você tivesse desistido de vir, que tivesse ficado doente, qualquer coisa. Quando a Carla disse que você tinha ido embora por vergonha da situação, eu não entendi nada. A voz dele estava embargada, e eu podia ouvir que ele estava chorando. Em 25 anos, só vi meu filho chorar 3 vezes. Quando o pai foi embora, quando nossa cachorra Mel morreu e quando passou na faculdade. Mas de alegria. Gabriel, para de chorar e me explica direito o que aconteceu. Consegui falar, mesmo com um nó na garganta. Mãe, a cerimônia foi horrível. Eu estava arrasado porque você não estava lá. A Carla disse que você tinha ligado dizendo que não ia vir porque tinha alguma emergência familiar. Eu não entendi nada. Tentei te ligar várias vezes durante a cerimônia, mas seu celular estava desligado. Meu celular nunca esteve desligado. Estava no silencioso, mas nunca desligado. Continuou o filho. Depois da cerimônia, quando fomos tirar as fotos, eu insisti para te ligar de novo. Foi aí que o primo da Carla, o Rodrigo, chegou perto de mim e perguntou se eu sabia da foto que estava na porta da igreja. Que foto? Eu perguntei. Ele me levou até lá e me mostrou. Ouvi Gabriel soluçar do outro lado da linha. Mãe, quando eu vi sua foto com aqueles dizeres horríveis, senti uma raiva que nunca senti na vida. Gritei no meio da igreja perguntando quem tinha feito aquilo. Todo mundo ficou em silêncio, olhando uns para os outros. Foi aí que a tia Berenice da Carla não aguentou e contou tudo. O que ela contou, Gabriel? Que a Margarete havia chegado 2 horas antes da cerimônia com a foto impressa e a cola. Que ela disse para todo mundo que você era uma sogra problemática e que ia estragar o casamento da filha dela.
que você era possessiva demais e que não sabia o seu lugar. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. 20 anos de sacrifício, de trabalho duplo, de abrir mão da minha própria vida para criar meu filho, e aquela mulher me chamou de problemática? E a Carla, Gabriel? Onde estava sua esposa quando a mãe dela estava fazendo isso? O silêncio do outro lado foi eloquente demais. Gabriel, eu fiz uma pergunta. Mãe? A Carla sabia. Ela sabia, e não fez nada para impedir. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. A nora que eu tentei acolher, que recebi na minha casa dezenas de vezes, que tratei como filha, sabia que me humilhariam publicamente e não moveu um dedo para me defender. Na verdade, mãe, segundo a tia Berenice, a Carla até ajudou a escolher qual foto usar. Ela disse que era só uma brincadeira e que você ia entender. Uma brincadeira, Gabriel? Mãe, quando descobri isso tudo, surtei completamente. Gritei com a Margarete na frente de todo mundo. Disse que ela tinha humilhado a mulher mais importante da minha vida, a pessoa que me criou sozinha, que trabalhou 2 vezes para me dar tudo. Disse que sem você eu não seria nada, que você era a pessoa mais honrada que eu conhecia. Pela primeira vez, desde que havia visto aquela foto maldita, senti uma pontinha de orgulho voltando ao meu peito. E aí, filho? A Margarete começou a inventar desculpas, dizendo que foi só para evitar conflitos, que você e a Carla não se davam bem e que seria melhor assim. Mentira, mãe. Você sempre tratou minha esposa bem, sempre respeitou nosso relacionamento. Era verdade. Por mais que às vezes me incomodasse com algumas atitudes da Carla, sempre fui educada, sempre respeitei as decisões do meu filho. Gabriel, e agora? Você está me ligando de onde? Estou na rua, mãe. Saí da festa. Disse para todo mundo ouvir que a mulher que me criou valia mais que qualquer festa, qualquer casamento, qualquer coisa neste mundo. Que quem humilhou você, humilhou a mim também. E a Carla? A Carla ficou do lado da mãe dela, mãe. Disse que eu estava exagerando, que foi só um mal-entendido. Quando gritei que mal-entendido nada, que aquilo foi maldade pura, ela disse que eu tinha que escolher meu lado. E você escolheu? Escolhi você, mãe. Sempre vou escolher você. As lágrimas que há horas eu segurava finalmente desceram pelo meu rosto. Mas desta vez não eram lágrimas apenas de dor. Eram lágrimas de um alívio imenso. De saber que não havia perdido meu filho. Que aquele menino que criei com tanto amor ainda sabia reconhecer quem realmente amava ele. Gabriel, filho, onde você está agora? Estou subindo no meu carro, mãe. Estou indo aí. Preciso te pedir desculpas pessoalmente. Preciso te abraçar e te mostrar que você é a pessoa mais importante da minha vida. Fechei os olhos e sorri pela primeira vez naquele dia horrível. Então vem logo, meu filho. Sua mãe está te esperando. 15 minutos depois, ouvi o barulho conhecido do carro do Gabriel estacionando na frente do prédio. Corri até a janela e o vi descendo do veículo ainda vestindo o smoking do casamento, mas com a gravata desfeita e a camisa amarrotada. Mesmo de longe, eu podia ver que ele havia chorado. Desci correndo os 3 lances de escada. Nem esperei o elevador. Quando abri a porta do prédio, Gabriel estava parado na calçada, com os olhos vermelhos e uma expressão de dor que partiu meu coração. Quando nossos olhares se encontraram, ele desabou a chorar como uma criança. Mãe, me perdoa. Me perdoa por não ter te defendido, por não ter impedido isso. Ele correu até mim e me abraçou tão forte que mal consegui respirar. Eu sou um filho horrível. A senhora trabalhou a vida inteira por mim e eu deixei que humilhassem a senhora assim. Abracei meu filho com toda a força que tinha. Ali, naquele abraço, senti que não havia perdido ele. Que todo o amor e dedicação que investi naquele menino não foram em vão. Gabriel, você não sabia de nada, filho. Não sabia e não tinha como impedir. Mas eu deveria ter desconfiado, mãe. Deveria ter percebido que a Margarete não gostava da senhora. Deveria ter protegido minha mãe,
Subiram até o apartamento, e Gabriel se jogou no sofá da mesma forma que fazia quando era adolescente, e chegava triste da escola. Eu me sentei ao lado dele, como sempre fazia, e passei a mão no cabelo dele como fazia desde pequeno. Conta pra mãe o que aconteceu depois que você saiu da festa. Gabriel respirou fundo e começou a relatar. Mãe, quando saí da igreja gritando, metade dos convidados veio atrás de mim querendo saber o que estava acontecendo. Eu contei tudo. Disse que minha mãe havia sido humilhada publicamente e que eu não ia tolerar isso. E aí? Os parentes da nossa família ficaram horrorizados. A tia Sônia começou a chorar, o tio João disse que ia embora também. Vários convidados falaram que aquilo foi maldade pura, que a senhora não merecia passar por isso. Senti um pouco de alívio sabendo que nossa família havia ficado do meu lado. Mas a família da Carla, mãe, eles começaram a falar que eu estava sendo ingrato, que estava exagerando. A Margarete teve a cara de pau de dizer que fez aquilo pensando no bem de todos, que era melhor evitar conflitos. Gabriel, e a Carla? Ela não disse nada em minha defesa? Gabriel baixou a cabeça. E eu vi a decepção estampada no rosto dele. Mãe, a Carla... Ela tentou me acalmar. Disse que íamos conversar depois, que não era hora de fazer escândalo. Quando insisti que ela se posicionasse, que dissesse se achava certo o que fizeram com a senhora, ela ficou em silêncio. Meu coração apertou. Não pela Carla. Eu já esperava isso dela, mas pela dor que vi no olhar do meu filho ao descobrir o verdadeiro caráter da mulher com quem havia se casado. Foi aí que eu entendi tudo, mãe. Que aquela foto não foi ideia só da Margarete. A Carla concordou, apoiou, achou que estava tudo bem humilhar minha mãe no dia mais importante das nossas vidas. E o que você fez? Olhei nos olhos da minha esposa, que acabara de se casar comigo há 1 hora, e disse: Carla, essa mulher que vocês humilharam hoje é a pessoa mais importante da minha vida. Ela me criou sozinha, trabalhou em 2 empregos, abriu mão de tudo por mim. Se você não consegue respeitar minha mãe, não consegue me respeitar também. Senti um orgulho imenso do meu filho naquele momento. A Carla começou a chorar, dizendo que eu estava escolhendo você ao invés dela, que um homem casado deveria priorizar a esposa. Foi aí que eu falei a verdade. Carla, um homem de verdade protege as pessoas que ama. Minha mãe sempre esteve comigo, nos momentos difíceis, nas conquistas, em tudo. Quem humilha ela, humilha a mim. Gabriel parou de falar e me olhou diretamente nos olhos. Mãe, eu saí de lá. Saí do meu próprio casamento porque não conseguia mais ficar no mesmo ambiente que pessoas capazes de fazer uma maldade dessas com a senhora. Gabriel, mas e agora, filho? Você se casou hoje. A Carla é sua esposa. Mãe, como eu posso viver com alguém que foi capaz de planejar uma humilhação dessa contra a mulher que me deu a vida? Como posso confiar em alguém que sorriu na minha cara, sabendo que havia acabado de destruir o dia mais importante para nós 2? Vi meu filho adulto, de 28 anos, chorando como uma criança perdida. Ele havia descoberto no pior dia possível que a mulher que escolheu para dividir a vida não tinha o mesmo caráter que ele. Filho, vocês precisam conversar. Talvez a Carla estivesse com medo de contrariar a mãe. Talvez... Não, mãe. Não tem talvez. Uma pessoa que realmente me amasse jamais faria isso com a senhora. Jamais planejaria uma coisa dessas e ainda fingiria que não sabia de nada. Gabriel se levantou e começou a andar pela sala, nervoso. Sabe o que mais me revoltou, mãe? Quando a tia Berenice contou os detalhes, descobri que elas passaram 2 semanas planejando isso. 2 semanas escolhendo a foto, pensando na frase, decidindo como me humilhar. E a Carla participou de tudo, riu da situação, achou divertido. Naquele momento entendi que não havia mais volta. Meu filho havia visto o verdadeiro caráter da mulher com quem se casou e não conseguiria mais fingir que aquilo não aconteceu. O telefone dele começou a tocar insistentemente. Carla, dizia a tela. Gabriel olhou para o telefone, depois para mim, e simplesmente desligou a chamada.
Agora não, mãe. Agora eu só quero ficar aqui com a senhora, como fazíamos quando eu era pequeno e o mundo lá fora doía demais. Gabriel passou a noite na minha casa, dormindo no quarto dele, que eu sempre mantive exatamente como ele deixou quando saiu para morar sozinho. Acordei cedo e o encontrei sentado na cozinha, ainda vestindo a calça do smoking, tomando café e olhando para o nada. Dormiu bem, filho? Não consegui dormir direito, mãe. Fico pensando em como não percebi quem a Carla realmente era. O telefone dele não parou de tocar a noite inteira. Carla, Margarete, até parentes da família dela ligaram. Gabriel não atendia nenhuma ligação. Gabriel, você não pode fugir dessa situação para sempre. Vocês se casaram ontem, têm um apartamento juntos, uma vida construída. Mãe, como eu vou olhar nos olhos dela depois do que descobri? Como vou dividir a cama com alguém que foi capaz de planejar uma maldade dessas contra a senhora? Era terça-feira de manhã quando Carla apareceu na porta do meu apartamento. Eu estava saindo para trabalhar quando a encontrei no corredor, com os olhos inchados de chorar e ainda vestindo a roupa do dia seguinte ao casamento. Dona Helena, preciso falar com a senhora. Olhei para aquela menina, porque naquele momento ela parecia muito mais nova que seus 26 anos, e senti uma mistura de pena e raiva. Carla, o Gabriel não quer falar contigo agora. Eu sei, mas preciso falar com a senhora. Preciso explicar o que aconteceu. Contra todos os meus instintos, deixei ela entrar. Gabriel estava no banho, então nos sentamos na sala. Dona Helena, eu sei que o que fizemos foi horrível. Sei que a senhora não merecia passar por aquilo. Carla, me explica uma coisa. Por que vocês fizeram isso? O que eu fiz de tão terrível para merecer ser humilhada publicamente? Carla começou a chorar, mas eu não senti pena nenhuma. A minha mãe, ela sempre disse que a senhora era muito presente na vida do Gabriel, que interferia demais, que ele era muito apegado à senhora. Interferir como, Carla? Dando opinião sobre a decoração do casamento? Sugerindo pratos que eu sabia que meu filho gostava? Não era só isso. A minha mãe dizia que enquanto o Gabriel não se afastasse da senhora, ele nunca ia ser um marido de verdade. Que eu sempre ia ser a segunda opção. A sinceridade dolorosa daquelas palavras me atingiu como um tapa. E você acreditou nela? Dona Helena, eu tinha medo. Medo de que o Gabriel escolhesse a senhora ao invés de mim em algum momento importante. Minha mãe disse que era normal, que todos os homens passavam por essa fase, mas que precisava ser forçado. Então vocês decidiram me humilhar para forçar meu filho a me abandonar? Não era para ser assim. Minha mãe disse que era só para a senhora entender seu lugar, que depois de casados, as coisas iam se acomodar naturalmente. Gabriel apareceu na sala naquele momento, de cabelos molhados e com uma expressão que nunca tinha visto no rosto dele. Carla, o que você está fazendo aqui? Gabriel, vim te pedir perdão. Vim explicar que foi tudo um mal-entendido terrível. Mal-entendido? Gabriel se aproximou dela com os punhos cerrados. Vocês passaram 2 semanas planejando como humilhar minha mãe e você chama de mal-entendido? Amor, minha mãe me convenceu de que era o melhor para nosso casamento. Disse que sua mãe ia tentar nos separar, que eu precisava marcar território desde o início. Marcar território? Gabriel gritou. Minha mãe é um território para ser marcado? A mulher que me criou sozinha, que trabalhou 2 vezes para me dar tudo, que nunca interferiu na nossa relação? Gabriel, por favor, me perdoa. Eu estava insegura, com medo. Minha mãe me pressionou. Carla, você tem 26 anos. Não é mais criança para usar a mãe como desculpa para suas maldades. Naquele momento entendi que meu filho havia amadurecido anos em uma única noite. Que havia descoberto que amar alguém significa protegê-lo, não humilhá-lo. Gabriel, eu amo você. Podemos superar isso, podemos recomeçar. Como, Carla? Como eu vou confiar em você novamente? Como vou ter certeza de que na próxima dificuldade você não vai escolher magoar as pessoas que eu amo? Gabriel se virou para mim e disse: Mãe, a senhora pode nos dar licença? Preciso conversar com minha esposa a sós. Saí da sala, mas não consegui evitar escutar a conversa.
Gabriel falou com uma firmeza que me encheu de orgulho. Carla, o que vocês fizeram ontem não tem volta. Vocês atacaram a pessoa mais importante da minha vida por pura maldade e inveja. Gabriel, podemos fazer terapia? Podemos conversar com um padre? Não, Carla. Isso não se resolve com terapia. Isso se resolve com caráter, e vocês mostraram exatamente qual é o caráter de vocês. Ouvi Carla chorando e implorando, mas Gabriel foi irredutível. Carla, quando eu te pedi em casamento, achei que estava me casando com alguém que ia amar e proteger minha família junto comigo. Descobri ontem que me casei com alguém capaz de atacar covardemente a pessoa que mais amo no mundo. Gabriel, me dá uma chance. Carla, a chance eu te dei quando te apresentei para minha mãe. A chance eu te dei quando te tratei como filha durante 2 anos. A chance eu te dei quando te escolhi para ser minha esposa. Vocês jogaram todas essas chances fora quando decidiram humilhar minha mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado demais. Gabriel, então é isso? Você vai escolher sua mãe ao invés da sua esposa? Carla, eu não estou escolhendo minha mãe ao invés de você. Estou escolhendo o caráter ao invés da maldade. Estou escolhendo proteger quem sempre me protegeu, ao invés de aceitar quem me traiu no primeiro dia de casamento. Ouvi a porta da sala se abrir, e Carla saiu chorando sem se despedir. Gabriel veio até a cozinha onde eu estava e me abraçou. Mãe, eu tomei uma decisão. Que decisão, meu filho? Gabriel se sentou na mesa da cozinha, no mesmo lugar onde sempre se sentava quando criança para fazer lição de casa enquanto eu preparava o jantar. Mãe, vou me separar da Carla. Vou pedir a anulação do casamento. Senti o coração apertar. Por mais que estivesse magoada com o que aconteceu, não queria que meu filho destruísse sua vida por minha causa. Gabriel, pensa bem no que está fazendo. Vocês se casaram ontem. Construíram uma vida juntos. Mãe, que vida? Uma vida baseada em mentiras? Uma vida ao lado de alguém capaz de planejar uma maldade dessas contra a senhora? Eu não consigo mais olhar para ela da mesma forma. Gabriel pegou minhas mãos nas dele, como fazia quando era pequeno, e queria me convencer de alguma coisa. Mãe, sabe o que mais me machucou? Não foi só a humilhação que fizeram com a senhora. Foi descobrir que a mulher que eu escolhi para ser minha companheira de vida não tem os mesmos valores que eu. Como vou criar filhos com alguém assim? Essa pergunta me atingiu em cheio. Gabriel sempre foi um menino de caráter, honesto, protetor com quem amava. A ideia de ele criar filhos com alguém capaz de tamanha crueldade realmente era preocupante. Filho, mas vocês podem conversar, podem tentar. Mãe, não tem conversa que resolva isso. O problema não é o que ela fez, é quem ela é. Uma pessoa boa não planeja uma maldade dessas, não importa qual seja a pressão externa. O telefone dele tocou novamente. Margarete aparecia na tela. Atende, Gabriel. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Gabriel ativou o viva-voz. Gabriel, meu genro, precisa parar com essa palhaçada. Venha para casa conversar comigo e com a Carla. Margarete, não sou mais seu genro e não tenho nada para conversar com vocês. Gabriel, você está sendo infantil. Foi só uma brincadeirinha para quebrar o gelo. Sua mãe entendeu errado. Senti a raiva voltando com tudo. Brincadeirinha? Gabriel gritou no telefone. Colocar a foto da minha mãe na porta da igreja com proibida a entrada é brincadeirinha? Gabriel, sua mãe é muito dramática. Qualquer sogra normal teria rido da situação. Margarete, minha mãe trabalhou 2 empregos para me criar sozinha. Ela é a pessoa mais honrada que conheço. Se vocês não conseguem enxergar isso, o problema é de vocês. Gabriel, você precisa escolher. Ou fica do lado da sua esposa, ou do lado da sua mãe. Não dá para ficar em cima do muro. Foi aí que meu filho falou as palavras que nunca vou esquecer. Margarete, eu já escolhi. Escolho ficar do lado de quem sempre ficou do meu lado. Escolho proteger quem sempre me protegeu. Escolho amar quem me amou incondicionalmente. E essa pessoa é minha mãe. O silêncio do outro lado foi gélido. Gabriel, se você sair de casa hoje, não precisa mais voltar. Pode esquecer a Carla. Pode esquecer nossa família. Perfeito, Margarete. É exatamente isso que vou fazer.
Gabriel desligou o telefone e me olhou com uma serenidade que me surpreendeu. Mãe, está decidido. Vou buscar minhas coisas no apartamento hoje mesmo. Posso ficar aqui uns dias até me organizar? Gabriel, claro que pode. Mas tem certeza? Não quer pensar mais um pouco? Mãe, eu pensei a noite toda. Pensei em como a senhora me criou, nos valores que me ensinou, no exemplo que sempre me deu. A senhora sempre me ensinou a proteger quem eu amo, a ser grato com quem me ajuda, a ter caráter em todas as situações. Gabriel se levantou e caminhou até a janela da cozinha, a mesma onde passávamos horas conversando quando ele era adolescente. Ontem eu descobri que me casei com alguém que não aprendeu essas lições. Alguém capaz de ser cruel com uma pessoa inocente só para satisfazer a própria insegurança. E se ela mudar, filho? Se ela aprender? Mãe, a senhora mudaria? Se alguém humilhasse a vovó Maria quando ela estava viva, a senhora seria capaz de planejar uma vingança assim? Pensei na minha mãe, que morreu quando Gabriel tinha 15 anos, mas que ele amava profundamente. Nunca, Gabriel. Nunca. Então a senhora entende por que não posso continuar casado com alguém assim. Não é apenas sobre o que ela fez. É sobre quem ela é por dentro. Naquele momento, senti um orgulho imenso do homem que meu filho havia se tornado. Apesar de toda a dor e decepção, ele estava tomando a decisão certa, baseada em princípios sólidos. Mãe, tem mais uma coisa que preciso dizer para a senhora. O que é, filho? Gabriel veio até mim e segurou meu rosto com as 2 mãos, como fazia quando era pequenininho e queria ter certeza de que eu estava prestando atenção nele. Mãe, obrigado. Obrigado por ter me criado com valores. Obrigado por ter me ensinado o que é amor verdadeiro. Obrigado por ter trabalhado tanto para me dar caráter. Se hoje eu consigo reconhecer o certo e o errado, é porque a senhora me ensinou. As lágrimas desceram pelo meu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratitude. Gabriel, eu te amo mais que tudo nessa vida. E eu amo a senhora, mãe, para sempre. E nunca mais vou deixar ninguém desrespeitar a mulher que me deu tudo. Naquele abraço, entendi que não havia perdido um filho no casamento dele. Na verdade, havia ganhado a certeza de que criei um homem de verdade, capaz de proteger quem ama e de fazer as escolhas certas, mesmo quando são difíceis. A dor da humilhação ainda doía, mas a alegria de saber que meu filho tinha caráter era infinitamente maior. 3 meses se passaram desde aquele domingo terrível. Gabriel mudou-se de volta para casa temporariamente e começou o processo de anulação do casamento. O advogado disse que, considerando que se passaram apenas algumas horas entre a cerimônia e a separação e que houve dolo por parte da família da noiva, o processo seria relativamente simples. Nesse período, nossa rotina voltou a ser parecida com a de quando ele morava comigo. Gabriel saía cedo para o trabalho na construtora onde era engenheiro e voltava no final da tarde. Jantávamos juntos, conversávamos sobre o dia, assistíamos televisão. Era reconfortante ter meu filho de volta, mas eu sabia que aquilo era temporário. Mãe, encontrei um apartamento bacana perto do trabalho. Posso mostrar para a senhora amanhã? Claro, filho. Está na hora mesmo de você ter seu próprio espaço novamente. A verdade é que parte de mim não queria que ele saísse. Depois de quase perder nosso relacionamento por causa daquela situação horrível, ter ele em casa novamente me trazia uma sensação de segurança e completude que eu não sentia há muito tempo. Mãe, quero que a senhora saiba que, mesmo morando sozinho, nossa relação mudou para melhor. Eu aprendi a valorizar ainda mais tudo que a senhora fez por mim. Naquela terça-feira, quando voltei do trabalho, encontrei Gabriel na sala com uma expressão estranha no rosto. Mãe, preciso contar uma coisa para a senhora. Meu coração disparou. O que aconteceu, filho? A Carla apareceu no meu trabalho hoje. Senti um frio na barriga. Desde aquela manhã no meu apartamento, não tínhamos mais notícias dela ou da família. O que ela queria? Ela está grávida, mãe. O mundo pareceu parar ao meu redor. Grávida. Carla estava grávida do meu filho. Tem certeza? Ela fez exame? Sim, trouxe todos os exames. São 7 semanas, mãe.
A data coincide perfeitamente. Gabriel se sentou ao meu lado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Filho, e agora? O que você vai fazer? Mãe, eu não sei. Estou completamente perdido. Uma parte de mim está feliz porque sempre quis ser pai. Outra parte está apavorada porque não quero ter que lidar com a Carla e a família dela pelo resto da vida. Respirei fundo. Aquela situação estava ficando cada vez mais complicada. Gabriel, o que ela disse? O que ela quer? Ela disse que quer tentar de novo. Que a gravidez mudou tudo. Que ela percebeu o quanto me ama. Que quer formar uma família comigo. E você? O que sente? Gabriel levantou e começou a andar pela sala, nervoso. Mãe, eu quero esse bebê. Quero ser um pai presente. Quero dar para meu filho tudo que o meu pai não me deu. Mas não sei se consigo voltar para a Carla depois do que aconteceu. Filho, vocês não precisam voltar a ser um casal para criarem juntos esse bebê. Eu sei, mãe. Mas ela deixou claro que não vai ser fácil. Disse que se eu não voltar para casa, vai tornar as coisas difíceis para mim. Senti a raiva voltando. Mesmo grávida, Carla continuava sendo manipuladora. Que tipo de dificuldades? Ela disse que vai pedir pensão alta, que não vai deixar eu ver a criança sempre que quiser, que vai contar para nosso filho que eu abandonei a família. Gabriel, isso é chantagem emocional. Eu sei, mãe, mas e se ela cumprir as ameaças? E se eu perder a chance de ser um pai presente por causa do que aconteceu entre nós? Olhei para meu filho e vi o mesmo menino inseguro que vinha me pedir conselhos quando tinha problemas na escola. Gabriel, senta aqui do lado da mãe. Ele se sentou e eu segurei as mãos dele como sempre fazia quando precisávamos tomar decisões importantes. Filho, me responde uma coisa. Você consegue confiar na Carla novamente? Gabriel pensou por um longo momento antes de responder. Não, mãe. Não consigo. Toda vez que olho para ela, lembro daquele domingo. Lembro da foto na porta da igreja. Lembro de como ela riu da situação. Lembro de como ela mentiu para mim. Então você tem sua resposta, Gabriel. Você não pode construir uma família com alguém em quem não confia. Mas e o bebê, mãe? E se ela realmente tornar as coisas difíceis? Gabriel, filho meu, criança precisa de pais que se respeitam, mesmo que não vivam juntos. Criança não precisa de pais que se odeiam vivendo sob o mesmo teto. Gabriel me olhou com aqueles olhos de menino perdido. Mãe, como a senhora fez? Como conseguiu me criar sozinha depois que meu pai foi embora? Fiz porque te amava mais que qualquer coisa no mundo, Gabriel. Fiz porque sabia que você merecia o melhor que eu podia oferecer, mesmo sendo sozinha. A senhora acha que eu consigo ser um bom pai estando separado da mãe do meu filho? Gabriel, você vai ser um pai maravilhoso porque tem um coração bondoso e caráter sólido. Isso não depende de você estar casado ou não. Naquela noite, Gabriel tomou sua decisão. Ligou para Carla e disse que assumiria todas as responsabilidades com o bebê, que pagaria pensão justa, que queria estar presente na vida da criança, mas que não voltaria para ela. Carla, vou ser o melhor pai que conseguir para nosso filho. Mas não posso fingir que sou seu marido depois de tudo que aconteceu. Ouvi ela chorando do outro lado da linha, implorando mais uma chance, prometendo que seria diferente. Carla, você teve sua chance. Teve 2 semanas para decidir não humilhar minha mãe. Teve o dia do nosso casamento para se posicionar ao meu lado. Teve a chance de me contar a verdade. Você escolheu a maldade todas as vezes. Gabriel, e nosso filho? Você quer que ele cresça sem pai? Nosso filho vai ter pai, Carla. Vai ter um pai presente, carinhoso, que vai ensinar valores e caráter. Só não vai ter pais vivendo na mesma casa. Quando Gabriel desligou, me abraçou forte. Mãe, fiz a coisa certa? Fez, meu filho. Fez a coisa certa para você, para o bebê e para a Carla também. Ninguém merece viver num casamento sem amor e confiança. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Gabriel dormiu em paz. 1 ano depois daquele domingo terrível, minha vida havia mudado completamente. Gabriel conseguiu a anulação do casamento e estava morando no apartamento novo há 8 meses. Carla deu à luz um menino lindo chamado Pedro, meu primeiro neto. Apesar de todos os problemas entre Gabriel e Carla,
Eles conseguiram estabelecer uma rotina civilizada por causa do bebê. Gabriel buscava Pedro todas as quartas-feiras e fins de semana alternados. E para minha surpresa e alegria, Carla permitia que eu visse meu neto regularmente. Mãe, trouxe o Pedro para passar a tarde com a senhora, Gabriel disse entrando em casa com o bebê no colo naquele sábado. Pedro tinha 9 meses e era a coisa mais linda do mundo. Tinha os olhos grandes e escuros como o pai, mas o sorriso doce que me lembrava Gabriel quando era bebê. Vem com a vovó, meu amor. Peguei Pedro nos braços e ele sorriu daquele jeito que derretia meu coração. Mãe, tenho uma novidade para contar. Que novidade, filho? Conheci alguém. Senti uma pontada de ansiedade. Após tudo que passamos, qualquer mulher nova na vida do Gabriel me deixava preocupada. Conta para a mãe. O nome dela é Ana. É pediatra no hospital onde levo o Pedro para as consultas. Conversamos algumas vezes na sala de espera. Ela sempre foi muito atenciosa com o Pedro. Gabriel pegou o celular e me mostrou uma foto. Ana era uma mulher bonita, de aparência doce, com um sorriso sincero. Ela sabe da nossa história, mãe. Contei tudo. Sobre o casamento, sobre o que aconteceu com a senhora, sobre minha separação. E o que ela disse? Disse que qualquer homem que protege a mãe da forma como protegia a senhora é exatamente o tipo de homem que ela gostaria de conhecer melhor. Senti uma onda de alívio. Finalmente alguém que valorizava o caráter do meu filho. Gabriel, quando vou conhecer essa Ana? Na verdade, mãe, ela quer conhecer a senhora. Disse que não faz sentido se envolver com um homem sem conhecer a família dele, principalmente a mãe que ele tanto ama. 2 semanas depois, Ana veio jantar em casa. Desde o primeiro momento, percebi que ela era diferente da Carla. Ana me cumprimentou com carinho genuíno, trouxe flores e se ofereceu para ajudar na cozinha. Dona Helena, Gabriel me contou como a senhora criou ele sozinha. Que mulher forte e corajosa. Durante o jantar, Ana falou sobre o trabalho dela, perguntou sobre a minha vida, demonstrou interesse real em me conhecer. Não havia aquela tensão que sempre senti com Carla. Ana, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, dona Helena. Você não se incomoda com o fato do Gabriel ter um filho com outra pessoa? Ana sorriu com sinceridade. Dona Helena, o Pedro é parte da vida do Gabriel, e isso só me mostra que tipo de pai ele é. Um homem que assume suas responsabilidades e ama incondicionalmente é exatamente o que procuro em um companheiro. Naquela noite, depois que Ana foi embora, Gabriel e eu conversamos na cozinha. Mãe, o que achou dela? Gabriel, ela parece ser uma pessoa de caráter. Tratou você e a mim com respeito genuíno, não fingido. Mãe, com a Ana é diferente. Ela não vê a senhora como competição ou ameaça. Ela entende que meu amor pela senhora não diminui meu amor por ela. Nos meses seguintes, Ana se tornou presença constante nas nossas vidas. Ela vinha aos almoços de domingo, ajudava a cuidar do Pedro quando Gabriel o trazia, e sempre me tratou com carinho e respeito. Um dia, Ana me procurou para uma conversa particular. Dona Helena, posso falar uma coisa? Claro, minha filha. Eu sei que a senhora passou por uma situação muito dolorosa com a família da Carla. Quero que saiba que jamais faria algo assim. Pelo contrário. Admiro muito a relação que vocês têm. Ana, por que está me dizendo isso? Porque Gabriel vai me pedir em casamento. E eu quero ter certeza de que a senhora sabe que terá em mim não uma rival, mas uma aliada. Senti os olhos enchendo de lágrimas. Ana, como você sabe que ele vai te pedir? Porque ele já me pediu permissão para pedir sua bênção primeiro. Disse que não se casaria novamente sem ter certeza de que sua mãe aprova a escolha dele. Na semana seguinte, Gabriel apareceu em casa com um buquê de rosas. Minha flor favorita. Mãe, preciso falar com a senhora. Sentamos na sala, e Gabriel se ajoelhou na minha frente como fazia quando era pequenininho. Mãe, quero me casar com a Ana, mas desta vez quero ter certeza de que a senhora aprova minha escolha. Gabriel, você não precisa da minha aprovação para ser feliz. Preciso sim, mãe. Aprendi que a família da pessoa que amamos diz muito sobre quem ela é. Ana ama e respeita a senhora. E isso me mostra que ela tem os valores certos. Filho, Ana é uma mulher maravilhosa.
Tem minha bênção e meu amor. Gabriel me abraçou com força. Mãe, desta vez vai ser diferente. Desta vez a senhora vai estar na primeira fila da igreja. Vai tirar todas as fotos que quiser. Vai ser tratada com o respeito que sempre mereceu. Gabriel, o que mais me importa é sua felicidade. Mãe, sou feliz. Tenho meu filho. Tenho uma mulher incrível que me ama e respeita minha família. Tenho minha mãe guerreira sempre ao meu lado. Aprendi que família não é sobre sangue apenas. É sobre quem escolhe ficar, quem escolhe amar, quem escolhe proteger. Naquele momento, entendi que toda a dor daquele domingo terrível havia valido a pena. Havia servido para mostrar ao meu filho o verdadeiro valor das pessoas. Havia nos aproximado ainda mais e havia trazido Ana para nossas vidas. Às vezes, as piores situações nos levam às melhores descobertas. O casamento de Gabriel e Ana foi marcado para um sábado ensolarado de primavera, exatamente 2 anos depois daquele domingo que mudou nossas vidas para sempre. Desta vez, tudo seria diferente. Ana fez questão de me incluir em cada detalhe dos preparativos. Fomos juntas escolher as flores, o cardápio, a decoração. Dona Helena, a senhora conhece os gostos do Gabriel melhor que ninguém. Sua opinião é fundamental para mim. Ela sempre dizia. Na semana do casamento, Ana me procurou com uma proposta especial. Dona Helena, gostaria que a senhora fosse minha madrinha de casamento. Fiquei surpresa e emocionada. Ana, mas você não tem sua mãe, suas amigas? Tenho, e elas estarão lá. Mas a senhora é a mulher mais importante na vida do homem que amo. A senhora o criou, o formou, fez dele o homem maravilhoso que ele é. Nada mais justo que estar ao meu lado no altar. No dia do casamento, acordei com uma sensação completamente diferente de 2 anos atrás. Ao invés de ansiedade e nervosismo, senti paz e alegria genuína. Ana havia contratado uma maquiadora para me arrumar em casa. Dona Helena merece ser tratada como rainha hoje. Ela disse quando soube dos meus planos de ir ao salão. Dona Helena, a senhora está linda, disse a maquiadora quando terminou. Parece uma mãe orgulhosa. E eu estava. Estava orgulhosa do homem que meu filho havia se tornado. Orgulhosa da mulher que ele havia escolhido. Orgulhosa da família que estávamos construindo juntos. Gabriel chegou para me buscar 1 hora antes da cerimônia. Quando me viu pronta, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, a senhora está maravilhosa. Obrigado por estar aqui, por apoiar minha felicidade. Gabriel, filho, eu sempre estarei aqui. Nas alegrias e nas tristezas, sempre. Chegamos à igreja, a mesma igreja onde havia sido humilhada 2 anos antes. Mas desta vez, a entrada principal tinha um tapete vermelho e pétalas de rosa espalhadas. Ana havia feito questão de usar o mesmo local para ressignificar aquele espaço com amor e respeito, como ela disse. Quando descemos do carro, várias pessoas vieram me cumprimentar calorosamente. Parentes, amigos, conhecidos, todos queriam conversar, tirar fotos, me incluir nas conversas. Dona Helena, que alegria vê-la aqui, disse minha irmã Sônia. Este é o casamento que Gabriel merecia desde o início. Ana estava radiante no vestido de noiva. Quando ela me viu, veio correndo me abraçar, sem se importar de amarrotar o vestido. Dona Helena, obrigada por estar aqui. Obrigada por ter criado o homem que amo. Durante a cerimônia, fiquei na primeira fileira, ao lado da mãe da Ana. O padre falou sobre família, sobre respeito, sobre como o amor verdadeiro inclui e acolhe ao invés de dividir e excluir. Gabriel, disse o padre, você promete amar, honrar e respeitar Ana, bem como acolher sua família como sua própria família? Sim, prometo. Ana, você promete amar, honrar e respeitar Gabriel, bem como acolher sua família como sua própria família? Sim, prometo de todo o coração. Quando eles se beijaram, todos aplaudiram. Mas o que mais me emocionou foi ver Pedro, agora com 2 anos, correndo até o altar gritando: Papai, papai! Ana o pegou no colo e o incluiu no abraço familiar. Na festa, Ana fez questão de me apresentar para todos os convidados como
a sogra querida, a mulher que criou meu marido maravilhoso. Não havia tensão, não havia competição, apenas amor e respeito mútuo. Durante o discurso, Gabriel pediu o microfone. Quero agradecer a algumas pessoas especiais. Primeiro, a Ana, por me ensinar que o amor verdadeiro não divide, mas multiplica. Por acolher minha família como sua própria família. Gabriel me olhou diretamente. Quero agradecer a minha mãe, Helena. Mãe, há 2 anos passei pela situação mais difícil da minha vida. A senhora foi humilhada publicamente no que deveria ter sido um dia de alegria. Mas aquela dor nos ensinou lições valiosas sobre caráter, sobre família, sobre o que realmente importa na vida. Senti as lágrimas descendo pelo meu rosto. Mãe, hoje posso dizer com certeza, escolhi certo desta vez. Escolhi uma mulher que honra nossa família, que respeita a senhora, que entende que meu amor pela senhora não compete com meu amor por ela. Gabriel veio até mim e me abraçou. Ana, continuou ele, obrigado por me mostrar como deve ser um casamento de verdade. Por provar que é possível amar um homem e amar sua família ao mesmo tempo. Ana também pediu o microfone. Dona Helena, quero dizer publicamente, obrigada por ter criado o homem dos meus sonhos. Um homem que protege quem ama, que tem valores sólidos, que sabe o significado da gratidão. A senhora fez um trabalho maravilhoso. A festa toda foi mágica. Pedro brincava com as outras crianças. Gabriel e Ana dançavam como um casal apaixonado. E eu me sentia parte de tudo, incluída, amada, respeitada. No final da noite, quando os noivos estavam se despedindo, Ana me puxou para um canto. Dona Helena, agora somos uma família de verdade. Prometo cuidar bem do Gabriel, ser uma boa mãe para o Pedro e sempre tratá-la com o amor e respeito que a senhora merece. Ana, minha filha, você já cumpriu essa promessa todos os dias desde que chegou nas nossas vidas. Gabriel se aproximou e nos abraçou. Minhas 2 mulheres favoritas. Mãe, Ana, vocês me fazem o homem mais feliz do mundo. Quando voltei para casa naquela noite, olhei as fotos que tiramos. Em todas elas, eu estava sorrindo genuinamente. Não havia dor, não havia humilhação, apenas alegria pura. Às vezes, precisa chover muito para que possamos valorizar o sol quando ele finalmente aparece. 5 anos se passaram desde aquele casamento perfeito de Gabriel e Ana. Nossa família havia crescido e se fortalecido de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Pedro, agora com 7 anos, era um menino inteligente e carinhoso que me chamava de Vovó Lena, com o maior amor do mundo. Gabriel e Ana tiveram mais 2 filhos, Maria, de 3 anos, e João, de 1 ano e meio. Eu era oficialmente a vovó mais babona do bairro. Vovó Lena, conta a história do casamento do papai. Pedro sempre pedia quando vinha passar os fins de semana comigo. Eu contava uma versão adaptada para crianças, focando sempre no final feliz e no amor que unia nossa família. Era uma vez um príncipe que teve que aprender a diferença entre uma bruxa má e uma fada madrinha, eu começava. E ele ria, imaginando Ana como a fada e eu como, como a avó sábia da história. Gabriel e Ana compraram uma casa maior no ano passado e fizeram questão de incluir uma suíte especial para mim. Mãe, quero que a senhora tenha seu espaço aqui sempre que quiser ficar conosco. Gabriel disse no dia que me mostraram os projetos. Mas a grande surpresa veio numa terça-feira ensolarada, quando Ana apareceu na minha casa com uma expressão estranha no rosto. Dona Helena, preciso contar uma novidade. O que foi, minha filha? Está tudo bem? Estou grávida de novo! Gritei de alegria e a abracei forte. Meu 4º neto ou neta estava a caminho. Ana, que maravilha! Como está se sentindo? E o Gabriel, já sabe? Ainda não contei para ele. Queria contar para a senhora primeiro. Afinal, a senhora é quem mais entende de criar filhos nesta família. Naquele momento, me senti a pessoa mais importante do mundo. Ana sempre soube valorizar minha experiência como mãe e me incluir nas decisões importantes da família. Mas a conversa tomou um rumo inesperado. Dona Helena, tem uma coisa que preciso perguntar. A Carla entrou em contato comigo. Senti um frio na barriga. Carla,
Há anos não tínhamos notícias dela além das questões relacionadas ao Pedro. O que ela queria? Ela pediu para me encontrar. Disse que quer conversar sobre uma coisa importante relacionada ao Pedro e... à senhora. Meu coração disparou. O que Carla poderia querer comigo depois de tanto tempo? Ana, você vai encontrar com ela? Só se a senhora aprovar. Não faço nada que possa incomodar nossa família. 2 dias depois, Ana voltou do encontro com Carla com uma expressão que nunca tinha visto no rosto dela. Dona Helena, precisa sentar para ouvir isso. Gabriel também estava lá. Os dois tinham rostos sérios demais para meu gosto. O que aconteceu? Ana respirou fundo antes de começar. Carla está com câncer, Dona Helena. Câncer de ovário em estágio avançado. O mundo pareceu parar. Por mais que tivéssemos nossas diferenças, Carla era a mãe do Pedro. Era uma pessoa jovem, com apenas 31 anos. Os médicos disseram que ela tem no máximo 6 meses. Gabriel continuou, com a voz embargada. Meu Deus! E o Pedro? Ele sabe? Ainda não. Carla está reunindo coragem para contar para ele. Mas ela fez um pedido, mãe. Que pedido? Gabriel segurou minhas mãos. Ela quer conversar com a senhora, pessoalmente. Senti uma mistura de emoções que não conseguia identificar. Raiva antiga, pena, preocupação com Pedro, medo do que ela queria. Gabriel, por que ela quer falar comigo? Ela não quis dizer para Ana. Disse que só consegue falar diretamente com a senhora. Passamos a noite conversando sobre a situação. Ana, com sua sabedoria de sempre, me disse: Dona Helena, independente do que aconteceu no passado, ela é uma mãe que está morrendo e deixando um filho. Talvez seja a hora de fazer as pazes. No sábado seguinte, Carla veio à minha casa. Quando abri a porta, mal a reconheci. Estava muito magra, pálida, com um lenço na cabeça cobrindo a falta de cabelos da quimioterapia. Mas seus olhos ainda tinham aquela intensidade que eu lembrava. Dona Helena, obrigada por me receber. Fizemos café e nos sentamos na sala. O silêncio foi constrangedor no início. Carla, como está se sentindo? Fisicamente péssima, emocionalmente arrasada. Mas não vim aqui falar sobre mim. Vim falar sobre Pedro e sobre a senhora. O que quer dizer? Carla começou a chorar. E pela primeira vez em anos, senti pena genuína dela. Dona Helena, eu vou morrer em breve. E quando isso acontecer, o Pedro vai precisar ainda mais de uma figura materna forte na vida dele. Ana é maravilhosa, mas ela nunca vai substituir a avó. Carla, aonde quer chegar? Quero pedir seu perdão, Dona Helena. Oficialmente. E quero pedir que, quando eu partir, a senhora seja a avó presente que eu nunca consegui ser como nora. As lágrimas desceram pelo meu rosto sem que eu conseguisse controlar. Dona Helena, eu era jovem, insegura, influenciada por minha mãe. Fiz coisas horríveis com a senhora. Humilhei a mulher que criou o homem que eu amava. Nunca consegui me perdoar por isso. Carla, deixa eu terminar, por favor. Estes 5 anos me ensinaram muito sobre maternidade. Cada dia cuidando do Pedro, cada noite colocando ele para dormir, cada problema que tive que resolver sozinha, me fez entender o que a senhora passou criando o Gabriel. Carla pegou minhas mãos com as dela, frias e trêmulas. Dona Helena, a senhora é uma guerreira. Uma mulher forte que criou um filho maravilhoso sozinha. E eu, por pura bobagem e imaturidade, tentei tirar isso da senhora. Carla, tudo isso já passou. Não passou. Não enquanto eu não pedir seu perdão de joelhos e prometer que vou contar para o Pedro a verdade sobre quem a senhora é. E ali, na minha sala, Carla se ajoelhou na minha frente. Dona Helena, me perdoa. Me perdoa por ter sido tão cruel, tão injusta, tão cega. Me perdoa e promete que vai cuidar do Pedro como cuidou do Gabriel. Ajoelhei também e a abracei, chorando junto com ela. Carla, eu perdoo. Perdoo porque somos mães, porque somos humanas, porque todo mundo merece uma segunda chance. Obrigada, Dona Helena. Obrigada por me dar a paz que eu precisava para partir. Carla faleceu numa manhã silenciosa de inverno, 4 meses depois da nossa conversa.
Eu estava no hospital quando ela se despediu, segurando uma das mãos dela enquanto Gabriel segurava a outra. Pedro havia se despedido da mãe na noite anterior, com toda a inocência e coragem que uma criança de 7 anos consegue ter. Mamãe vai virar uma estrela no céu e vai cuidar de mim de lá. Ele disse para Ana no velório, repetindo as palavras que Carla havia usado para explicar o que estava acontecendo. O funeral foi simples, mas digno. Gabriel fez questão de organizar tudo com carinho, mostrando respeito pela mãe do seu filho, apesar de toda a história que tiveram. Ana ficou ao meu lado durante toda a cerimônia, segurando minha mão quando as lágrimas vieram. Margarete, a mãe da Carla, apareceu no velório. Estava mais velha, com cabelos grisalhos e uma expressão de pesar que ia além da perda da filha. Durante o enterro, ela se aproximou de mim. Helena, podemos conversar? Fomos para um canto mais reservado do cemitério. Helena, quero pedir seu perdão também. O que fizemos naquele casamento foi imperdoável. Eu influenciei minha filha a fazer aquela maldade com a senhora. Margarete, sua filha já me pediu perdão. E eu perdoei. Eu sei. Carla me contou sobre a conversa de vocês. Disse que a senhora foi generosa e carinhosa com ela até o final. Margarete começou a chorar. Helena, perdi minha filha. Perdi anos de relacionamento com meu neto por causa do orgulho. Não quero perder mais tempo com mágoas. O que você está propondo? Podemos ser avós juntas? Podemos deixar o Pedro ter as 2 avós que ele precisa agora que perdeu a mãe? Olhei para aquela mulher que havia sido minha maior inimiga e vi apenas uma avó enlutada que queria fazer parte da vida do neto. Margarete, pelo Pedro, podemos tentar. Nos meses que se seguiram, nossa família passou por um período de adaptação. Pedro mudou-se definitivamente para a casa de Gabriel e Ana, mas mantinha visitas regulares à casa da avó Margarete nos fins de semana alternados. No início foi estranho dividir o neto com a mulher que havia planejado minha humilhação, mas Pedro precisava de estabilidade e amor, não de disputas entre avós. Ana deu à luz Sofia, uma menina linda de olhos claros, no mês seguinte à morte da Carla. A casa ficou cheia de vida novamente, com 4 crianças correndo pelos corredores. Vovó Lena, a Sofia é minha irmãzinha também? Pedro perguntou no dia que chegou do hospital. Claro que é, meu amor. Vocês são todos irmãos de coração. Foi emocionante ver como Ana incluía Pedro em tudo, tratando-o exatamente como os outros filhos. Não havia diferença no amor, no carinho, na atenção. Pedro havia ganhado não apenas uma madrasta, mas uma segunda mãe. Gabriel também se transformou ainda mais como pai. A dor de perder Carla, mesmo com todos os problemas entre eles, o fez valorizar ainda mais cada momento com os filhos. Mãe, às vezes penso como seria diferente se eu tivesse feito outras escolhas no primeiro casamento. Ele me disse numa tarde, enquanto brincávamos com as crianças no quintal. Gabriel, não vale a pena viver de e se. O que importa é que você aprendeu, cresceu e hoje tem uma família linda baseada no amor e no respeito. A senhora acha que o Pedro vai sentir muito a falta da Carla? Vai sentir sempre, meu filho. Mas ele tem vocês, tem amor suficiente para superar essa perda. Num domingo, quando toda a família estava reunida para o almoço tradicional, Pedro me puxou para um canto. Vovó Lena, posso te contar um segredo? Claro, meu amor. Eu sonhei com a mamãe ontem. Ela disse que está feliz porque agora eu tenho 2 mães. A Ana aqui na terra e ela lá no céu. Senti os olhos enchendo de lágrimas. E sabe o que mais ela disse? O que, meu amor? Disse que pediu perdão para você e que agora vocês são amigas. Que no céu não existe briga, só amor. Abracei meu neto com toda a força que tinha. Pedro, sua mãe era uma mulher boa que só precisava aprender algumas coisas sobre amor. E ela aprendeu, viu? Vovó, você acha que ela está orgulhosa de mim? Tenho certeza absoluta, meu amor. Sua mãe está muito orgulhosa do menino educado, carinhoso e bondoso que você é. Naquela noite, quando todos haviam ido embora e eu estava sozinha arrumando a cozinha, pensei na jornada que nossa família havia percorrido.
Daquela foto horrível na porta da igreja até este domingo perfeito, cheio de risos de crianças e amor verdadeiro. Às vezes a vida nos dá lições dolorosas, mas também nos dá a chance de transformar dor em sabedoria, mágoa em perdão e rivalidade em união. Pedro estava certo. No final, só o amor importa. E nossa família havia aprendido isso da maneira mais difícil, mas também mais verdadeira possível. Olhei pela janela da cozinha e pensei: obrigada, Carla. Obrigada por me dar a chance de perdoar. Obrigada por me ensinar que até os piores momentos podem ter finais felizes. Uma estrela brilhou mais forte no céu naquela noite. E eu sorri, sabendo que algumas feridas, quando cicatrizam com amor, nos tornam pessoas melhores.